estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula 22 de língua portuguesa. Eu sou a professora Alessandra. Na aula de hoje, você vai precisar do seu caderno, lápis, borracha, apontador e lápis de cor. Todos os materiais que você já tem aí à mão, não é mesmo? Então, comece as anotações da aula de hoje. Registre no seu caderno a data, o seu nome e aula 22 de língua portuguesa. Tempo para você! Então, vamos relembrar o que nós vimos na aula anterior? Na aula anterior, nós relemos o diário e pensamos um pouquinho sobre os elementos que compõem esse gênero textual. Também fizemos algumas atividades com palavras desse texto e fizemos a comparação entre os dois textos que nós lemos nessas aulas, a piada e o diário, ambos com o mesmo tema, o mesmo assunto, mas com características próprias. Também retomamos lá as nossas perguntas boas para cachorro e você respondeu que o que acontece com o cachorro quando fica muito tempo na frente do ventilador é que ele fica frescão. Então, na aula de hoje, nós vamos retomar os textos que trabalhamos novamente e vamos fazer mais algumas atividades. Vamos relembrar a piada, então? Acompanhe a leitura do texto. Um menino está chorando muito, sentado na calçada. Um amigo dele, comovido, para e pergunta: Nossa, o que foi que aconteceu? Meu cachorrinho, eu perdi meu cachorrinho. Calma, acho que a gente pode fazer alguma coisa para tentar encontrá-lo. O quê? A gente podia colocar um anúncio no jornal. Buá, não vai adiantar. Por que não vai adiantar? Porque o meu cachorro não sabe ler. Agora que já retomamos a leitura do texto, vamos pensar um pouquinho nessa conversa, nesse diálogo que existe entre os personagens. Quando nós fazemos a leitura dessa piada, nós percebemos a presença de um narrador e de dois personagens, o menino que está chorando e seu amigo.
Lembram aquelas imagens que nós utilizamos lá no comecinho, antes de ler o texto da piada? Que nós vimos que tinham 2 meninos nesse texto. Então, agora eu vou colar essas imagens, que estão pequenininhas aqui, mas é só para você ir vendo as falas desses personagens e a fala do narrador, certo? Então, o texto começa assim. Um menino está chorando muito, sentado na calçada. Um amigo dele, comovido, para e pergunta. Essa é a voz do narrador, de quem está narrando, contando como surgiu essa situação para nós. Então, eu vou sinalizar aqui do ladinho com o desenho de um microfone, só para representar a fala desse narrador. Quando eles começam a conversar, aí sim eu tenho diálogo entre os 2 personagens. Nossa, o que foi que aconteceu? Quem é que falou isso? O amigo que ficou comovido com a situação. Eu vou colar a imagem dele aqui do ladinho da fala. O que está chorando responde: meu cachorrinho, eu perdi meu cachorrinho. Então eu vou sinalizar a fala dele aqui com a mesma imagem que nós utilizamos lá no começo das nossas aulas. Então, o amigo fala: calma, acho que a gente pode fazer alguma coisa para tentar encontrá-lo. Então, novamente vou sinalizar aqui que foi o amigo quem falou isso. O que estava chorando responde. Aliás, ele pergunta. O quê? Porque ele quer saber qual é a sugestão. Aí, então, o amigo dá a sugestão. A gente podia colocar um anúncio no jornal. Então, mais uma fala do amigo. Aí ele diz: Uá, não vai adiantar. Então, o menino chorando fala que não vai adiantar. O amigo então questiona: por que não vai adiantar? E o menino que chora conclui falando: porque o meu cachorro não sabe ler. Então aqui nós percebemos a conversa entre esses personagens e a voz do narrador aqui em cima contando o que estava acontecendo antes desse diálogo. Eu vou colocar aí na tela para você o texto para que você observe como ficou essa marcação da voz do narrador e dos 2 meninos que conversam, certo? Observou? Agora veja, depois da fala do narrador, eu tenho um sinal de pontuação. Que sinal é esse? Você reconhece esse sinal? É o sinal dos 2 pontos. Para que esse sinal está sendo utilizado aí no texto? Para introduzir a fala dos personagens. Então, antes de colocar a fala, é apresentado o sinal de 2 pontos. Outro sinal que nós vemos presente aí no texto é esse, o travessão. O travessão é o sinal utilizado nesse texto para marcar a fala do personagem, certo? Então, você viu que os 2 pontos introduzem a fala e o travessão marca a fala dos personagens, certo? Eu vou trazer para vocês, já que estamos falando em piadas, outras piadas que nós já vimos que é uma característica desse texto, existirem diálogos, e você vai observar os 2 sinais que nós estamos tratando na aula de hoje, os 2 pontos e o travessão. Vamos lá? Olha só, outro texto para você. A Juliana convida o João. Olha o sinal dos 2 pontos aí para introduzir a fala dos personagens. João, quer ir à festa de 15 anos da minha irmã? O João pensa um pouco e diz: claro, Juliana, mas não poderei ficar mais do que 2 anos, tá? Olha o travessão aí marcando a fala dos personagens. Observou bem?
Percebeu qual é a função desses sinais nesse texto que nós estamos lendo? Esses sinais têm outras funções em outros textos, mas nesse tipo de texto que nós estamos lendo, eles têm essa função: introduzir e marcar a fala dos personagens. Tenho mais uma piada para vocês. Olho na tela. Dois peixes conversam. O que seu pai faz? Nada. E o seu? Nada também. Viram só essa piada? Então agora nós vamos fazer uma atividade com ela. Então pegue seu caderno e vamos fazer juntos. Nós vamos registrar essa piada no caderno. Então pegue seu caderno e as duas primeiras frases eu vou fazer junto com vocês. Então eu vou escrevendo aqui no quadro e vocês vão escrevendo no caderno de vocês, combinado? Então a primeira frase é: dois peixes conversam. Então, nós vamos deixar um espaço no começo da linha para marcar o parágrafo e vamos escrever dois peixes. Deixa o espaço. Peixes. Conversam. Deixa um espaço. Conversam. E eu termino esta frase com 2 pontos. Não esquece de colocar aí. Vamos para a outra linha agora. Aqui foi a fala do narrador, agora eu vou colocar a fala dos peixes. Então, eu vou deixar novamente o espaço do parágrafo, vou colocar o travessão. O que seu pai faz? Então, o espaço espaço novamente, seu pai, mais um espaço antes da palavra pai. O que seu pai faz? Espaço e a palavra faz. É uma pergunta, então termina com ponto de interrogação, certo? Fizeram aí junto com a professora essas duas frases? Agora eu vou colocar o texto todo na tela e você vai terminar de registrar essa piada, escrever as outras duas frases, certo? Então, um tempinho para que você termine de registrar a piada no seu caderno.
Muito bem. Registrou a piada inteirinha no caderno? Então agora você vai fazer outra atividade. Você vai pegar seus lápis de cor, certo? Vamos usar o verde e o amarelo. Se você não tiver o amarelo, pode usar um laranja, que nem a professora está usando aqui, ó. Eu vou usar o laranja para aparecer bem aqui no papel para vocês, certo? Então, nós vamos marcar esses sinais que nós aprendemos na aula de hoje, qual a função no texto piada. Então, o primeiro sinal que nós vamos marcar utilizando o verde é o 2 pontos. Então, pega o seu lápis e contorna, pinta ali onde você tem os 2 pontos lá no texto do seu caderno, na piada que vocês copiaram. Qual é a função dos 2 pontos mesmo? Introduzir a fala de um personagem. Agora com a outra cor, amarelo, laranja, se você não tiver essas cores, também pode utilizar uma outra que você tem aí na sua casa. Você vai sinalizar o travessão. Nós temos mais de um travessão. Então vamos colorir aqui em torno do travessão. Aqui nesta fala, aqui nesta e aqui nesta. Qual é a função deste sinal mesmo do travessão? Isso mesmo, marcar a fala do personagem. Então, quando o texto é apresentado desta forma, então para introduzir a fala, utilizamos os 2 pontos e para marcar a fala, utilizamos o travessão, certo? Aprendeu direitinho? Então, vamos continuar falando sobre sinais de pontuação. Eu vou dar um tempinho para você conferir aí no seu caderno se você pintou bem direitinho e eu já retorno. Conferiu? Pintou bem certinho os sinais de pontuação? Então, vamos continuar refletindo sobre os sinais de pontuação. Agora, nós vamos analisar um sinal de pontuação que tem lá no diário. Olha só, eu trouxe a primeira frase que marca o local e a data aí destacado para vocês. Nesta frase está escrito Curitiba, 11 de janeiro de 2018. Eu quero que você observe um sinal de pontuação que vem logo após a palavra Curitiba. Que sinal de pontuação é esse? Isso mesmo, acertou quem disse que é a vírgula. A vírgula também é um sinal de pontuação que tem várias funções nos textos que nós lemos. Nesse caso, ela está sendo utilizada para separar o local e a data, certo? Vocês provavelmente já utilizaram a vírgula com essa função. Olha só, aí tem o cabeçalho de uma escola.
Escola Municipal Vila Zanon, Curitiba, 19 de março de 2019. Tem uma vírgula depois do nome da cidade, depois de Curitiba. Então, a vírgula separando local e data. A vírgula com essa função também a gente consegue ver em cartas, onde as pessoas colocam a data. Então, veja no comecinho da carta, Belo Horizonte, 8 de fevereiro de 2004. Logo após o nome da cidade, Belo Horizonte, eu tenho a vírgula separando a data, que é 8 de fevereiro de 2004. Ao lado, nós temos um bilhete. Vejam lá. Goiânia, 29 de outubro de 2018. Logo após ao nome do lugar, Goiânia, tem uma vírgula separando a data. 29 de outubro de 2018. Então, essa é uma função da vírgula, separar local e data. E agora eu tenho uma atividade para você. Você vai registrar aí no seu caderno o local de onde você está assistindo a aula. Para os estudantes aqui de Curitiba, vão começar colocando Curitiba e vão colocar a vírgula após para separar a data, colocando dia, mês e ano. E se você está acompanhando essa aula de outra cidade, você registra com o nome da cidade onde você está. Combinado? Não esqueça de circular a vírgula, dar um destaque com lápis colorido para ela depois que você fizer o registro, para que sempre que você olhe nesse registro, você lembre que a função da vírgula aí é separar o local e a data, certo? Tempo para você registrar no caderno. Então, fez o registro direitinho? Não esqueceu de circular a vírgula, não é? Se esqueceu, pega um lápis colorido e contorna a vírgula para você sempre lembrar da função que ela tem de separar o local e a data. Vamos continuar agora? Eu quero retomar com vocês as nossas perguntas boas para cachorro. Vocês lembram que sempre nas respostas tinha a palavra cão escondida? Isso mesmo. E agora eu quero que vocês façam a leitura comigo das palavras que nós fomos descobrindo ao longo dessas aulas. Então, a primeira palavra é a palavra manjericão. Isso mesmo. Vamos repetir? Manjericão. A outra palavra é a palavra macacão. Releiam comigo? Macacão. Mais uma palavra. Buracão. Repitam aí em casa.
buracão. E a última palavra que descobrimos na aula anterior é a palavra frescão. Vamos repetir? Frescão. Vamos ler essas palavras mais uma vez e eu quero que você olhe atentamente, preste atenção nas cores que tem em cada etiqueta dessas palavras aí. Essas cores te dizem alguma coisa? Vamos reler então. Cão, manjericão, macacão, buracão, frescão. Eu organizei essas palavras utilizando um critério. Eu fiz uma organização. Olha lá. Primeiro eu coloquei a palavra cão. Depois eu coloquei a palavra frescão. Então eu coloquei a palavra macacão. E agora eu desafio você a descobrir quais foram as próximas palavras que eu coloquei. Você observou que eu organizei essas palavras de uma maneira diferente, não na sequência em que nós fomos descobrindo elas ao longo das aulas. Eu utilizei um critério. Será que você conseguiu descobrir que critério é esse? Então, você vai pensar agora em qual é a próxima palavra, a que vem depois de macacão. Nós ainda temos a palavra manjericão e a palavra buracão. E eu vou dar um tempo para você pensar e registrar aí no seu caderno qual é a próxima palavra da minha sequência. Então, olho na tela, releia as palavras. Olha bem essas cores que foram utilizadas aí, que já te dão uma dica do critério utilizado para organizá-las. Tempo para você.
Vocês conseguiram descobrir qual é a palavra que vem na sequência? Olho na tela que eu vou conferir. Depois de macacão, vem a palavra buracão. Mas por quê? Você conseguiu descobrir qual foi o critério que eu utilizei? Acertou quem disse que foi o número de sílabas. Você percebeu que cada sílaba da palavra está pintada de uma cor diferente? E que eu comecei com uma palavra com uma sílaba só, que é a palavra cão. Depois eu escrevi frescão, que é uma palavra com 2 sílabas. Eu escrevi macacão, porque ela tem 3 sílabas. E eu tinha buracão e manjericão. E buracão também tem 3 sílabas. Então, na minha sequência, ela tem que vir logo após macacão. E a próxima, então, é a palavra manjericão, porque ela tem 4 sílabas. Decifraram esse segredo da sequência de palavras? Então, agora nós vamos continuar com as nossas perguntas boas para cachorro e vamos descobrir mais uma palavra onde cão está escondido. Vamos então ver o que temos no envelope hoje? Qual é a pergunta boa para cachorro? Atenção! O que o cachorro veste quando sente frio? Pensem lá, lembrem-se do nosso segredo, que sempre a palavra cão tem que estar escondida na resposta e respondam: o que o cachorro veste quando sente frio? Então, descobriu a resposta? Vamos ver? O que o cachorro veste quando sente frio? Um casacão. Isso mesmo, olha lá a palavra cão escondida mais uma vez. E já que descobrimos mais uma palavra, que é a palavra casacão, pensando naquela sequência de palavras que nós escrevemos anteriormente, aonde é que eu tenho que encaixar a palavra casacão? Vamos pensar? Casacão tem quantas sílabas? Casacão. 3 sílabas. Vejam que está com 3 cores diferentes, cada sílaba de uma cor diferente. Onde eu encaixo então a palavra casacão? Aponta aí na tela para mim. Agora você não precisa registrar. Nós vamos apenas encaixar. Onde será então? Vamos ver? Casacão tem 3 sílabas, então ela vem logo na sequência das palavras com 3 sílabas. Então a nossa sequência ficou cão, frescão, macacão, buracão, casacão e manjericão, certo? Então,
já que estamos brincando com a palavra cão, eu tenho um outro desafio para vocês. Vocês gostam de rimar? Eu gosto muito de rimar. E o desafio é o seguinte: o que rima com cão? Sabemos que tem muitas palavras que rimam com a palavra cão. Lembrando que rima são palavras que têm o som final parecido, certo? São palavras que têm o mesmo som final. Então, agora, você está sendo desafiado a escrever palavras que rimam com cão. Só que tem que ser uma palavra que rima com cão, mas tem apenas uma sílaba. Depois, nós vamos fazer com as outras. Então, nós vamos fazer uma de cada vez, certo? Então, o primeiro desafio que você vai fazer aí na sua casa é uma palavra que rima com cão e tem apenas uma sílaba. Tempo para você! E então, conseguiu responder a esse desafio? Eu trouxe uma sugestão aqui para vocês. Pode ser que vocês tenham pensado em outra palavra. Então, uma palavra que rima com cão e tem uma sílaba só é a palavra mão. Mas tem outras. Qual foi que você escreveu aí? Lembre-se que ela tem que ter apenas uma sílaba. E o desafio continua. Agora você tem um tempo para pensar em uma palavra que rima com cão, mas ela precisa ter 2 sílabas. Tempo para você. Conseguiu? Resolveu esse desafio? Eu trouxe uma palavra. A palavra que eu trouxe é sabão. Sabão rima com cão e tem 2 sílabas. Sabão, certo? O desafio continua e vai ficando cada vez mais difícil. E agora, você consegue pensar em uma palavra que rima com cão e tem 3 sílabas? Tempinho para você pensar e registrar no caderno.
E aí, conseguiu? Olha só, eu trouxe uma palavra. Será que é a mesma que você pensou? A palavra com 3 sílabas e que rima com cão que eu escrevi é a palavra papelão. Vejam, 3 sílabas. Papelão. E agora, desafio final. Uma palavra que rima com cão, mão, sabão, papelão e tem 4 sílabas. Tempo para você. E então, conseguiram completar o desafio? É um pouquinho mais difícil pensar em mais sílabas, não é? Então vamos ver o que a professora trouxe para vocês de sugestão. Uma palavra com 4 sílabas e que rima com cão é a palavra televisão. Isso mesmo. Então, pode ser que as suas palavras sejam diferentes. O importante é que elas rimem com a palavra cão e tenham o número de sílabas do desafio, certo? Muito bem, crianças. Já que cachorro, cão foi o tema das nossas aulas, vamos incluir a palavra cachorro no nosso alfabeto? Então, vamos colocar então a palavra cachorro aqui no alfabeto. Cachorro começa com qual letra? Qual é a inicial da palavra cachorro? É a letra C. Então, vamos ler o alfabeto até encontrarmos a letra C. A, B, C. C é a terceira letra do alfabeto. Aqui na letra C nós temos o cão-guia. Olha que interessante. Esse alfabeto aqui é lá do 2º ano e eles têm a palavra cão-guia. Acabamos de trabalhar com a palavra cão nas nossas atividades. Cão e cachorro são sinônimos. Então, quando eu quero me referir a esse animal, eu posso utilizar tanto a palavra cão quanto a palavra cachorro. Então, agora nós vamos fazer a substituição aqui e os dois começam com a mesma letra. Cão e cachorro. Então, eu vou tirar o cão-guia e vou colocar o cachorro. Então, cachorro nos 3 tipos de letra. Vamos continuar a leitura do alfabeto? D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Concluímos então o nosso alfabeto de hoje e também a nossa aula. Foi um prazer estar aqui com vocês nesta sequência de aulas e nós nos vemos na próxima.